Com o oferecimento da Bicalho Legal Consultoria, estamos iniciando mais um Econ Experience. Eu sou o Danilo Armoés e hoje nossa conversa é com o Jorge Kubrusli, estrategista de negócios, empreendedor e especialista em marketing com mais de 20 anos de experiência no Brasil e nos Estados Unidos. Fundador da consultoria Magnetic, Jorge já estruturou dezenas de empresas, liderou cases de crescimento impressionantes e ajudou marcas a se posicionarem com força no mercado americano, unindo branding, operação, resultados de forma estratégica. Jorge, seja bem-vindo ao Econ Experience. Boa noite, Danilo. Boa noite a todo mundo que esteja nos assistindo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer dividir aqui um pouco da minha experiência dos Estados Unidos, a experiência do Brasil. São dois mundos completamente diferentes. Vai ser um prazer poder esclarecer um pouco para quem estiver nos assistindo. Jorge, quais são os principais desafios que empresas estrangeiras enfrentam ao tentar entrar no mercado dos Estados Unidos? Vamos lá. O que eu entendo, tá, Danilo? Eu acho que a gente tem uma terra aqui no Brasil. Estou no Brasil agora, tá? Então, por isso que eu estou com esse fundo aqui um pouco digital. Cheguei aqui, estou com essa cara de cansado. Era para ter chegado mais leve, mas meu voo atrasou. Então, estou aqui com essa cara um pouco de cansado. Mas vamos lá. A gente tem uma terra de pessoas muito criativas no Brasil. E a gente é acostumado a sempre achar uma nova saída e uma nova solução para cada desafio. E os Estados Unidos, pelo contrário, é uma terra de pessoas muito consistentes e resilientes que não mudam muito essa chave, não viram muito rumo no decorrer do tempo. Então, o maior desafio que eu acho para quem quer empreender nos Estados Unidos hoje é entender o modus operandi do americano, entender como é que eles funcionam, como é que funciona a mentalidade de decisão dos Estados Unidos, antes de você chegar aqui tentando reinventar a roda ou dizer que o americano não entende nada, eu preciso fazer isso, ou o cachorro-quente dele é horrível. Então, a gente tem que entender quem é o nosso público, o que eles querem, até onde eles querem mudança, antes de propor realmente aí qualquer novidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que não é nem o grande objetivo, é você entender que é o seu público, como em qualquer comunicação. Entender o que eles precisam, entender qual é a dor deles, como eu posso colaborar de alguma forma e construir isso de uma forma muito estruturada para que eles percebam, entendam e comprem. E como o comportamento do consumidor americano influencia as estratégias de marketing digital? O marketing digital, ele tem duas vertentes, né? Então, a gente tem o marketing digital daquela escolha por impulso, a compra por impulso, o vídeo impactante que chegou, e esse tem um público que ainda compra assim nos Estados Unidos, mas se você pesquisa o mercado, se você vive nos Estados Unidos por algum tempo, você vai ver que a maioria dos negócios tem aquele desde 1800 e não sei quando, operado pela família, licensed, insured. Então, assim, o mercado americano, ele é um mercado que ele é baseado em muita autoridade e confiança. Então, você precisa construir essa autoridade, você precisa ter esse nível de confiança em quem está comprando para você poder prosperar. Então, eu faço um paralelo, que é uma metáfora que é bem... São duas, tá? A primeira é que o brasileiro é como se o nosso mercado é como se a gente fosse uma motocross, tá? Aquela moto de trilha, então, que a gente faz muito barulho, a gente arranca muito rápido, a gente faz pirueta, dá a volta, muda de rota muito fácil. O americano, ele é diferente, ele é uma carreta de 18 rodas. O mercado americano, ele é um mercado que ele sai lento, ele demora para pegar velocidade, ele é devagar para mudar de rumo, ele até muda de caminho, mas ele demora, porque são muitos movimentos até que realmente ele mude, mas ele te dá muita segurança e muita estabilidade a partir do momento que você pega tração. Então, eu acho que essa metáfora explica muito bem os dois mercados, e se você entender o mercado digital, o que eu estava falando? Como o americano ele é muito nessa estrutura, até pegar velocidade, eu entendo que o americano é como se ele fosse um formiguinho. Então, ele vai chegar, ele vai olhar de perto, aí ele não vai encostar em você ainda, ele vai vir de novo, ele vai checar o teu background, ele vai checar tudo. E, aos poucos, quando você engata realmente o primeiro negócio, que você se prova um bom fornecedor, aí sim, aí você não para, porque o americano ele é muito feito desse referral. Então, um indica para o outro, você tem autoridade, um indica para o outro, e você cresce com uma segurança muito forte. Então, o mercado digital funciona nos dois, só que eu acho que o mercado americano, ele exige muito mais consistência e muito mais autoridade do que o voo de galinha. O mercado brasileiro, ele também exige uma autoridade, uma consistência, mas ele permite mais esse jogo por impulso. Então, as pessoas compram mais por impulso
No sul-americano ele faz uma dupla checagem mais forte. E quais canais de marketing são mais eficazes para empresas B2B e B2C nos Estados Unidos atualmente? B2B, B2C. Depende muito do cliente, depende do produto, depende do assim, o que você estiver tentando vender. A minha escola é a escola do teste, tá, Danilo? Então, claro, mercado mais corporativo, o LinkedIn vai funcionar muito bem, mas você não pode esquecer que ali, mesmo no corporativo, são pessoas e todas essas pessoas estão no Instagram ou estão no Twitter. Então, a gente faz, geralmente, quando a gente vai definir uma campanha, fazer o start de qualquer coisa para os nossos clientes, a gente começa lá atrás no branding. Então, o que é que essa empresa está propondo, para quem que a gente está propondo, antes da gente definir uma estratégia. Quando a gente define essa estratégia, a gente faz uma estratégia de múltiplas frentes, então a gente pega essa estratégia e define ela em vários formatos, seja para Twitter, LinkedIn, YouTube, formatos diferentes, títulos diferentes, formato estático, formato com vídeo, e a gente starta todos simultaneamente. Quando a gente vai fazendo esses testes, aí a gente vai vendo quem performa melhor, quem performa pior, e a gente vai desativando algumas, colocando mais verbas em outras, criando outros modelos e testando. A internet é uma sequência de testes e uma sequência de combates entre criativos e anúncios para você sempre ter um que está melhor. Não existe aquele que você vai contratar uma placa de outdoor por 60, 90 dias e deixar aquela placa fixa na rua. Isso é antigo. Hoje a gente muda essa placa quase todo dia. Então, não só a placa, mas onde a rua que vai estar, se vai estar grande, se vai estar pequena. Então, as diferentes plataformas funcionam. Eu não gosto de bater o martelo em nenhuma, tá? Então, assim, se você está começando e tem verba, testa todas, devagarzinho, começa devagar, testa, vê quem performa melhor, não só de visualização, mas de resultado. O segredo do marketing, qualquer marketing, para mim, é resultado. Se você está botando dinheiro no caixa, está funcionando. Se você está só ganhando view e like, aí para mim não faz esse aplauso sem lucro, para mim não significa nada. Então, testa, vê qual que vai te dar o melhor ROI. O que te dá o melhor ROI, você continua acelerando e trocando e sempre testando cada vez mais. Tá mudo, Danilo. Desculpa. Qual a importância do networking e das parcerias estratégicas no desenvolvimento de negócios no mercado americano? Aí sim, agora você falou o que eu acho que é o mais importante. Para qualquer pessoa que está começando no mercado americano, lembra que eu falei lá no começo, autoridade. Se você não tem autoridade ainda, você pode ser inteligente o suficiente para surfar a autoridade de outras pessoas ou pedir ela emprestada. E aí é onde o network entra. Então, você entra em grupos como o Econ, como a Câmara de Comércio, você entra em grupos estratégicos onde essas pessoas vão realmente te conhecer mais de perto e você vai abrir essas portas. E isso pode realmente te antecipar na assinatura do primeiro contrato ou de alguns outros contratos. Eu não acho que existe network sem valor. Então, para mim, qualquer lugar é lugar de network, na fila do pão ou numa sala de reuniões. Conheçam gente, toda pessoa tem como lhe acrescentar alguma coisa. Aproveitem os ambientes onde está focado em trazer as melhores cabeças. Aproveitem, escutem muito não só ofereçam o que você tem, mas escutem muito o que as pessoas têm a oferecer e o que elas têm a complementar. E se você for inteligente o suficiente para aproveitar todas as facetas que o network pode te oferecer, eu acho que você tem um belo caminho aqui de sucesso na América. Você pode compartilhar um case de sucesso ou até fracasso e as lições aprendidas ao desenvolver um negócio nos Estados Unidos? Posso fazer dos dois, tá? Posso falar do primeiro antes de eu ter todo o conhecimento que eu estou compartilhando com vocês hoje. E eu posso falar do segundo, que eu já tinha mais conhecimento sobre como o mercado funciona e fiz exatamente isso. Então, eu era empresário no Brasil, eu tinha uma marca chamada All My Dog, a gente foi a segunda maior rede de hot dogs da América Latina. A gente teve 40 operações, mais de 50 lojas vendidas, mais de 40 operações simultâneas em todo o Brasil, em 7 estados do Nordeste ao Sul. E a gente realmente imaginava que a gente tinha esse conhecimento absurdo do mercado de hot dogs, e que o americano não sabia fazer hot dog, e que era só fazer. E a gente chegou com essa pompa toda, com essa moral de que a gente vai reinventar o cachorro-quente na terra que criou o cachorro-quente. E a gente realmente entrou de cara no muro, porque a gente, com 8 meses, a gente fechou a operação.
não tinha autoridade suficiente para vender, principalmente para você mudar uma imagem de um tanto tempo do cachorro-quente nos Estados Unidos. Então, não simplesmente... a gente vendia, mas a gente não tinha essa autoridade para as pessoas aceitarem uma mudança tão drástica. Então, esse eu acho que foi a nossa história de insucesso, mas eu acho que não fracasso, porque tudo a gente aprende. Feito isso, a gente começou a... Eu iniciei a Magnetic, então a Magnetic é uma empresa de comunicação digital, porque apesar da gente não ter tido um sucesso de vendas, a gente teve um impacto digital forte, então é isso que a gente sabe fazer, deixa eu empreender nisso. Com 6 meses depois, eu fiz uma proposta para o meu próprio advogado de imigração, para a gente poder escalar a marca dele, que ao meu ver estava subaproveitado, e ele tinha um potencial de ser muito maior. E nesse projeto, a gente saiu de 26 seguidores para quase 25 mil seguidores nas redes sociais. A gente teve um aumento de faturamento aí de 20 vezes em 4 anos. A gente saiu aí para múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos, na verdade. Um aumento de autoridade no mercado, toda a operação foi modificada. Então, por mais ele tinha uma operação muito americana, a gente conseguiu mudar algumas coisas. Então, eu acho que esse é um case de sucesso, onde eu não mudei a história do americano, mas na verdade, eu não mudei a cabeça do americano, mas eu trouxe um pouco da criatividade, do modo operante do brasileiro para aprimorar um serviço americano, e eu acho que essa é a grande visão, e eu acho que é uma grande lição que eu posso trazer, é você entender como o seu conhecimento pode melhorar a operação deles, em vez de tentar mudar a operação dele, como é que você pode somar. E a partir do momento que eu decidi não mudar, mas eu decidi somar para multiplicar, e aí a gente teve um resultado que aí eu considero realmente muito grande. A gente está indo aí para talvez 4 vezes e meia, 5 ou 20 vezes, foi 20 vezes em 4 anos o resultado bruto, e a gente vem crescendo aí numa média de 100%, 80% ao ano. Você deseja morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos? A Becalho Legal Consulting oferece consultoria completa em todo o processo migratório. Você contará com um time de mais de 20 anos de experiência e um advogado licenciado nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Faça a sua avaliação migratória gratuita com a Becalho e dê o primeiro passo para viver o sonho americano.